Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. O que está acontecendo com o nosso querido Bruno Henrique? Entenda a denúncia chocante. Flamengo deve ter mudança contra o Juventude e Danilo pode ganhar chance. Fla Basquete tropeça contra o Franca, mas se mantém na segunda colocação do NBB. Técnico campeão mundial admite paixão por jovem da base do Flamengo. Só não é titular por causa do Arrascaeta. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo deve ter mudanças na equipe titular para o jogo dessa noite contra o Juventude. Nessa quarta-feira, 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pensando no jogo de sábado contra o Vasco, o técnico Felipe Luiz pode rodar o seu elenco. O treinador só vai definir a equipe titular horas antes do jogo, como de costume. O zagueiro Danilo pode ser uma das novidades, além de uma possibilidade de um time misto. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro ou Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Depois de sofrer uma torção no tornozelo contra o Grêmio, o Michael pode ser poupado para esse jogo. O departamento médico do clube realizou exames e constatou uma lesão muito leve. Titulará 8 jogos seguidos, o De La Cruz é outro que pode ter controle de carga. O uruguaio vem sendo observado de perto desde o início da temporada para evitar o número elevado de problemas físicos que ele apresentou em 2024. O Flamengo abre a quarta rodada como líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. O time busca a primeira vitória como mandante desde o fim do Campeonato Carioca, já que empatou com o Internacional e perdeu para o Central Córdoba. O rubro-negro tem um ótimo retrospecto recente contra o Juventude, já que nas últimas 5 vezes em que as equipes se enfrentaram com o mando de campo do Flamengo, 4 no Maracanã e 1 no Mané Garrincha, foram 5 vitórias do Flamengo, com 11 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. Segundo o portal Fanáticos Fla, uma das principais mudanças nesse time deve ser a utilização do centroavante Pedro, que está de volta depois de 7 meses de recuperação de uma lesão grave no joelho. Ele está já liberado pelo departamento médico e tem grandes chances de vir a ser titular hoje à noite aqui no Maracanã. E dali Pedro! Apita o jogo o paulista Matheus Delgado Cão Dançan, assistido por Neuzinês Baque de São Paulo e Brígida Cirilo Ferreira de Alagoas. No VAR, Rafael Trace de Santa Catarina. A TV Globo em canal aberto transmite o jogo e também o Premier Futebol Clube em pay-per-view. Meus amigos e minhas amigas, jogo teoricamente mais fácil, mas o time do Juventude não é bobo e com certeza vem com aquela famosa retranca do ônibus na frente da área ali. Isso vai dificultar com certeza as ações do nosso time, que sempre encontra dificuldades para vencer essas barreiras aí, né? A partida vai ter que ter muita paciência, resiliência e muita vontade. Eu tenho certeza que hoje a gente ganha e mantém a liderança aí do campeonato. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você hoje? Coloca aí pra gente brincar, que o meu eu vou dar lá no final desse programa. Confere lá. O Flamengo encerrou a fase classificatória do NBB com uma derrota para o Franca por 97-91 na noite dessa terça-feira, no ginásio Pedrocão. O resultado, por sua vez, não trouxe prejuízos ao mais querido. Com 26 vitórias e apenas 8 derrotas ao longo das 34 rodadas dessa temporada regular, o Flamengo garantiu a segunda colocação na tabela, posição que já foi confirmada na rodada anterior contra o Bauru. Com isso, o time comandado pelo Sérgio Hernandes vai ter a vantagem do mando de quadra dos playoffs até uma eventual final, exceto em um possível jogo contra o Minas, que é o atual líder da competição.
Agora todas as atenções se voltam para o Final Four da Champions League Américas. O reencontro com o Franca já tem data marcada, sexta-feira, dia 18, às 21h10, aqui no Maracanãzinho. A partida vale vaga na grande decisão continental no sábado. O quinteto inicial do Flamengo foi Alexei, Chuck Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico foi Sérgio Hernandes. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Matheus Gonçalves, de 19 anos, é uma das principais promessas recentes do Mengão. Ainda há pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz, o meio-campista está em busca de mais oportunidades no time principal e foi alvo de elogios do técnico campeão do mundo, Paulo César Carpegiani, que também foi campeão da Libertadores em 81. Eu estou preocupado com o Flamengo. Na minha opinião, é o time que tem o melhor elenco disparado, muito acima dos demais. Tem um menino lá que eu sou apaixonado e poderia ser o 10 da seleção brasileira, o Matheus Gonçalves. Só não é titular no Flamengo porque lá tem o Arrascaeta. Se eu fosse um diretor de futebol, eu ia fazer de tudo para buscar esse jogador para o meu time. Ele é um espetáculo. Quando ele entra, joga com uma extrema facilidade, faz as coisas com naturalidade, não faz esforço, é supernatural, concluiu Carpegiani numa entrevista ao jornalista Felipe Gamba. Cria da base rubro-negra, o Matheus Gonçalves é um velho conhecido do técnico Felipe Luiz, visto que eles trabalharam juntos nos júniores. O jovem subiu ao profissional em 2023, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Depois de 6 meses, ele retornou ao Flamengo e, desde então, tem buscado cada vez mais minutagens no time principal. Com o manto sagrado, o jogador acumula 47 partidas, com 6 gols marcados. Mesmo sem ter muita minutagem no Flamengo, o garoto Matheus Gonçalves recebeu sondagens recentes de 2 clubes do futebol europeu, o Ajax da Holanda e o Como da Itália. Apesar do Flamengo não ter recebido nenhuma proposta oficial, as equipes já entraram em contato com os representantes do Matheus Gonçalves. Vale ressaltar que o jovem tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Aí eu te pergunto, você acha que o Felipe Luiz tinha que dar mais chances para o Matheus Gonçalves? Ou você acha que o Flamengo vai vendê-lo em breve para fazer caixa? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa que é uma boa. Valeu! A pedido do técnico Felipe Luiz, o Flamengo contratou mais um analista de desempenho. O treinador está ajudando também na reestruturação da comissão técnica e dos principais funcionários que podem ajudar o seu time a ter o melhor desempenho dentro e fora de campo. Trata-se de Igor Santos, profissional que o José Boto conhece muito bem desde os tempos do Shakhtar Donetsk e foi escolhido a dedo pelo Felipe Luiz. Agora, o Flamengo tem 6 analistas de desempenho, 2 para analisar o adversário, 2 para analisar a própria partida e os treinos e mais 2 para analisar internacionalmente as equipes e os treinadores que jogam um jogo parecido com o do Flamengo. Os 6 ficam revezando nessas tarefas e não há mais gerente de análise. Os profissionais respondem diretamente ao Felipe Luiz e ao José Boto. A ideia seria deixar o departamento cada vez mais profissional e com uma ótima estrutura para ajudar o Mengão. Além dos 6 analistas de desempenho, o Flamengo tem uma equipe de scout com mais 6 profissionais, só para observação de jogadores que respondem ao Andriy Fedchevenko, gerente de scouting também trazido pelo José Boto. Também tem uma equipe no Flamengo com análise de dados que trabalha em sintonia com os analistas de desempenho e em scout, com 4 analistas de dados no comando do Theo Benjamin. O portal GE. Globo
publicou ontem que a Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique por supostamente ter forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023 e ter beneficiado apostadores, principalmente familiares. O jogador disse que é inocente. Além dele, foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, Ludmila Araújo Lima, esposa do Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima do Bruno Henrique. Os três fizeram apostas. Há também um segundo núcleo de apostadores formado por Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Adril Salles Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos. São amigos de Vander, segundo as investigações. O Bruno Henrique e seu irmão Vander foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. Fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de uma competição esportiva ou um evento a ela associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão, e estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Os demais foram indiciados por estelionato. A informação do indiciamento foi publicada inicialmente pelo site Metrópolis. Procurada pelo GE, a assessoria do jogador Bruno Henrique afirmou que, por enquanto, o jogador não vai se manifestar. O Flamengo publicou uma nota cerca de 1 hora depois da publicação dessa reportagem. Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o seu atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito, diz lá a nota do Flamengo. Nos celulares obtidos na operação, a Polícia Federal encontrou mensagens do Bruno Henrique com outros investigados. Uma delas, o irmão do jogador Vander, pergunta quando ele tomaria o terceiro cartão amarelo e o atacante rubro-negro responde: contra o Santos. As investigações tiveram início em agosto do ano passado, após operadores de apostas no Brasil relatarem movimentações muito suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou no jogo contra o Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, disputado lá em Brasília. 3 casas de apostas soaram alertas. Uma delas apontou que 98% de todas as apostas de cartão amarelo daquela partida foram direcionadas para o Bruno Henrique. Em outra, o percentual chegou a 96%. Entre os valores identificados de apostas para o Bruno Henrique tomar o cartão no jogo estão os seguintes: R$ 3.050 para ganhar R$ 9.150, lucro de R$ 6.100. R$ 2.300 para ganhar R$ 7.000, lucro de R$ 4.700. R$ 1.500 para ganhar R$ 4.550, lucro de R$ 3.050. Pelo menos uma das casas de aposta, a Betano, relatou ter retirado do ar a possibilidade de apostar em cartão de Bruno Henrique, assim que percebeu as movimentações atípicas. O atacante, que naquele campeonato havia sido advertido com 5 cartões amarelos em 22 jogos até então, entrou em campo pendurado contra o Santos. Naquela partida, o Bruno Henrique foi amarelado nos acréscimos do segundo tempo, depois de fazer uma falta no Soteldo, quando o Flamengo já perdia o jogo por 2-1. Depois ele reclamou e foi expulso pelo árbitro Rafael Klein. O caso também foi levado ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, em agosto do ano passado. Mas o órgão entendeu que os relatos não eram suficientes para a instauração de um inquérito.
O relatório da Polícia Federal descobriu várias conversas do Bruno Henrique com seus familiares, que com certeza irão complicar a sua situação. No portal GE publicou todas elas e são muitas. Esse caso agora do Bruno Henrique deverá ser analisado agora pelo Ministério Público do Distrito Federal, que vai decidir pelo oferecimento da denúncia ou não. Meus amigos e minhas amigas, coisa séria, a chapa esquentou mesmo para o nosso Bruno Henrique, porque com tantas provas contra ele vai ser muito difícil sair dessa, infelizmente. Eu torço muito por ele, mas está difícil. Vamos aguardar o que vem por aí. E você, o que você acha? Você acha que o Bruno Henrique é inocente ou é culpado? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá ótimo.